E aí, galera, bora para uma revisão de filosofia e sociologia para o Enem? Vocês que já se prepararam durante todo o curso, agora é hora de revisar os principais assuntos que a gente viu aqui na Nota Máxima. Meu nome é Feline e a gente começa agora. Bom, começando então com o positivismo do Auguste Comte, né, o pai da sociologia, que vai ter uma inspiração muito grande nas ciências da natureza, nas ciências exatas, e quer trazer isso para pensar as humanidades também. Então, Auguste Comte, ele vai buscar provar as suas teorias sobre a sociedade de forma científica, vai utilizar estatísticas, por exemplo, né? Não vai partir, então, de pressupostos subjetivos. A sociologia, ela tem uma tendência a não ser subjetiva, como a filosofia muitas vezes é, certo? Então, muitos teóricos, sociólogos vão ficar um pouco cri-cri com a filosofia pela sua subjetividade. E aí querem um aspecto um pouco mais científico também. O Émile Durkheim é mais um dos clássicos da sociologia que a gente tem que falar sobre ele, que também vai trazer essa abordagem metodológica, sistemática, essa abordagem científica para a sociologia, e enquanto um cientista, ele traz para a gente a noção de fato social. Então, o objeto de estudo do sociólogo para Émile Durkheim é o fato social. O Weber, para a gente não confundir, vai ser a ação social, né? Então, o fato social é algo que está na sociedade e tem efeito no indivíduo. A ação social está no indivíduo, são as ações sociais dos indivíduos que fazem, então, o todo da sociedade, porque o todo ele é composto pelas partes. Bom, o fato social, então, é qualquer fenômeno que nasce na sociedade e tem efeito no indivíduo, e ele se impõe ao indivíduo, ele tem como características o fato de ser coercitivo, certo? De ser geral, certo? E de ser exterior ao indivíduo, não parte do interior ao indivíduo, parte do exterior ao indivíduo. Uma das coisas que o Émile Durkheim considera um fato social, por exemplo, é o suicídio, né? Que teria, então, causas sociais. Então, quando eu falo assim, depressão é o mal do século, eu estou falando, então, que ela está na sociedade e que ela tem efeito nos indivíduos. Eu estou considerando o mesmo ponto que o Durkheim, que é, então, considerá-la um fato social, certo? Bom, com relação à cultura, que é um tema, né, bastante frequente no Enem, a gente tem várias questões, então, sobre cultura que a gente pode falar e que a gente falou ao longo de todo o processo do Nota Máxima, e apontar, então, como a cultura se dá, né, em suas manifestações. Eu tenho, então, o pensar a cultura dos modos de cultura material. A cultura material seria a forma com que o ser humano, né, a cultura é própria do ser humano, então o ser humano transforma a natureza para a sua sobrevivência, né, para o processo de identificação também. Então, o ser humano, né, enquanto ele pega matéria-prima, pega esses elementos da natureza e transforma para sua funcionalidade, ele constrói, então, ele cria uma pá, ele cria uma enxada, ou ele cria um computador, por exemplo, ele consegue ganhar o mundo, ele consegue sobreviver, então, frente às intempéries que a natureza lhe apresenta. Ele pode também construir outros elementos de cultura material que vão ser elementos simbólicos, né, que vão representar um povo, vão representar uma história, que vão ter uma simbologia por detrás. Então, além desses elementos funcionais, pertencem à cultura material, porque são formas que o ser humano tem de transformar a natureza e de sobreviver, também vai ter, por exemplo, uma bandeira nacional, ou a construção de um monumento, um crucifixo. São, então, elementos que são ritualísticos, simbólicos e que são materiais, portanto, pertencem à noção de cultura material. A cultura imaterial já diz respeito, então, a crenças, a valores que constituem elementos de identificação de um determinado povo, de um determinado grupo, certo? Com esse pertencimento imaginário. O que acontece? Eu tenho, então, uma situação onde o idioma, por exemplo, o sotaque, são elementos de cultura imaterial. Eu não posso tocar, não é palpável, certo? Mas compõe, então, por sua vez, esses elementos de cultura imaterial. Assim como rituais, danças, jogos, enfim, né? Todos esses aspectos compõem elementos de cultura imaterial. Quando a gente pensa em cultura material e cultura imaterial, a sua aplicabilidade, ela se dá na noção de patrimônio histórico, né? Então, vamos ter o patrimônio histórico material e o patrimônio histórico imaterial, certo? De que modo, né? O patrimônio histórico é um título conferido a um bem móvel, imóvel, natural, que reconhecidamente possui um valor inestimável para um país, uma sociedade, um povoado, uma região. O patrimônio, ele possui uma função educativa, ele não se dá à toa, né?
Então ele tem uma função educativa de pertencimento, de conhecer a sua história, de não repetir erros, né, passados, por exemplo. Então o patrimônio histórico, ele tem esse viés. Eu vou ter o patrimônio histórico material, quando eu estiver tratando, vamos supor, né, de obras de arte, são bens que são móveis, então eu posso deslocar, ou bens imóveis, como o caso da cidade de Ouro Preto, que é um patrimônio histórico material, mas que eu não posso deslocar de lugar. O patrimônio histórico imaterial, ele é composto então também de rituais, das crenças, né, do jogo de capoeira, por exemplo, de danças tradicionais, da forma de fazer uma determinada coisa, né? Então a gente tem uma questão do Enem de 2015, se eu não me engano, que fala sobre a forma de fazer o queijo Minas, né? Então o ofício, a forma de fazer uma determinada coisa vai pertencer também à noção de patrimônio histórico e, nesse caso, imaterial, né, que constitui a ideia do que é ser mineiro, por exemplo. Bom, falando da cultura ainda, a gente tem umas noções, né, de cultura que é interessante até às vezes a gente tirar essas noções que às vezes aparecem no senso comum de estabelecer um povo sem cultura ou uma cultura sendo superior à outra, certo? E essa visão de que um povo não tem cultura, ou uma pessoa não tem cultura só porque eu não gosto daquilo que ela gosta, não gosto do mesmo tipo de música, é totalmente equivocada, totalmente errônea. Não vai existir pessoas sem cultura, assim como quando a gente se pergunta se existe uma cultura superior, e eu admito que existe uma cultura superior, por exemplo, eu vou estar tendo uma prática que ela é etnocêntrica, certo? Então o etnocentrismo, esse conceito da sociologia que trata, né, de uma cultura, quando ela se compreende superior a outras culturas, ela vai julgar outras culturas a partir então aí de si mesmo, colocando esse valor de superioridade e inferioridade. E o que faz uma sociedade achar que ela é superior a outra? O que justifica normalmente, o que vai explicar, melhor dizendo, todo o processo, então, de dominação. Então, quando um povo domina o outro através da força, da coerção, acaba acreditando-se que uma cultura ela é superior à outra. Quando eu falo que o Brasil é muito jovem, o Brasil tem apenas 15, 19 anos, né, e que não tinha nada antes dos portugueses chegarem, eu estou tendo uma atitude etnocêntrica, porque eu estou considerando que todo aquele saber anterior, ele não serve de nada, certo? Então, para eu ter essa noção, né, de que as culturas todas, eu preciso considerar a cultura dos povos nativos que existiu anteriormente aqui. E quando eu considero essas diferentes culturas, não estabeleço essa relação de julgamento, né? Coloco valores de certo e errado a partir da minha cultura, eu tenho uma prática que é o relativismo cultural. O relativismo cultural busca compreender, então, os conceitos, as diferenças, as crenças e a cultura das sociedades, pelas suas particularidades, não com viés de comparação de minha cultura é melhor que a sua, né, ou a minha cultura ela é superior de algum modo, ou mais certa, mais correta, e as demais, então, seriam erradas, seriam equivocadas. É uma prática, então, que é sem julgamento, entender os motivos que determinada sociedade age, então, de determinada forma. Analisar historicamente essas posturas, beleza? E pensando, né, esses aspectos culturais e dos povos muitas vezes invisibilizados, a gente tem que pensar também alguns aspectos presentes na política, enfim, né, como um todo. A política, a forma de política, a política como algo natural do ser humano, que isso se apresenta dentro da filosofia e dentro da sociologia em muitos aspectos, vai nos trazer algumas noções, como a noção de cidadania, a noção de democracia. Aliás, democracia só se dá quando eu tenho cidadania, quando eu tenho atores, né, políticos, quando eu tenho esses cidadãos, esses indivíduos ativos politicamente. Só que cidadania requer, então, a execução, né, a concessão de direitos. Esses direitos que vão ser direitos, muitas vezes, que não necessariamente vão ser garantidos a todos, né? Então, numa democracia representativa, por exemplo, eu vou ter os interesses, teoricamente, todos representados ali pelos seus governantes. Porém, será que realmente todos são abarcados pelos interesses defendidos, então, politicamente, né, pelos aqueles que estão para nos representar? Então, nós temos uma atividade política que ela vai ser uma atividade, como eu posso dizer, que se dá ali, então, de 4 em 4 anos,
para votar. Mas a democracia ela não pode se fundar apenas no voto, ela tem que se fundar também no movimento social que venha garantir, então, a efetivação, então, dos direitos, certo? O movimento social, ele vai ter, né, como finalidade ou, né, a reivindicação, então, de alguma demanda, né, a solicitação de algum direito, ou mudar uma realidade social, ou conservar uma realidade social que for favorável. Lembrando que minorias, elas são minorias enquanto poder, mas não enquanto quantidade. Então, é preciso, né, que elas sejam também representadas. O movimento social, então, deve ser compreendido como uma ação coletiva de um grupo organizado que tem como objetivo alcançar mudanças sociais por meio da luta por direitos ou da reivindicação política dentro de uma determinada sociedade ou então de um contexto específico, certo? Os movimentos sociais, então, eles fazem parte da democracia, eles que mantêm, né, no fim das contas, um regime democrático, porque consegue aí sim ouvir a voz então dos seus cidadãos. Tem esses cidadãos não só sendo passivos politicamente, mas ativos politicamente também, tendo então as suas demandas, os seus interesses sendo ouvidos, porque afinal de contas, se os governantes estão lá, é para nos representar. E através dos movimentos sociais, esses direitos, né, ficam bem aí claros e evidentes, né, a serem, por sua vez, atendidos. Uma espécie, então, de movimento social para a gente tratar, né, referente, então, à questão de gênero, que foi um dos temas que a gente abordou nas aulas de nota máxima, se refere, então, ao feminismo. E o feminismo, ele vem a estar lutando contra, né, batendo aí de frente com práticas do machismo. Lembrando que o feminismo não é o contrário do machismo, o contrário do machismo é o feminismo, né? Que seria a sobreposição, então, de um gênero, do gênero, então, das mulheres contra os homens, ou então dos homens contra as mulheres, né? Mas o feminismo, ele vem buscar a igualdade de gênero, né? E lutar, então, contra esse comportamento machista, essa manutenção, enfim, né, de uma sobreposição dos homens sobre as mulheres. O que o feminismo, então, vem lutar para destruir, digamos assim, né? O patriarcado. O que eu entendo, então, quanto patriarcado? É o conjunto sistemático de estruturas e práticas de dominação, opressão e exploração dos homens sobre as mulheres. A gente tem diversos exemplos a serem elencados, né, de formas de vida, de criação, né, de homens e de mulheres desde que são crianças, as diferenciações, a forma diferente com que são tratados, os tipos de violência que se sofre, entre outras coisas que são interessantes de serem atentadas, de serem observadas. Então, o feminismo enquanto movimento social que vem lutar e assegurar, então, a igualdade de gênero, para que as mulheres, então, sejam em pé de igualdade com os homens. O feminismo, ele se divide em algumas ondas, né? Essas ondas, elas não são assim, ela começou, terminou, começou. Elas se mesclam, certo? Então, eu vou ter a primeira onda do feminismo que vai lutar pelos direitos políticos, o direito ao voto. A segunda onda que vai trabalhar e vai se questionar sobre o que é ser mulher. E aqui eu tenho a presença ilustre da filósofa Simone de Beauvoir, trazendo a noção do não se nasce mulher, torna-se mulher, que já apareceu no Enem, numa questão, né? Que quer dizer o quê? Que a gente nasce, né, uma criança, com um corpo feminino, né, nasce uma fêmea, porém já é embutido nessa criança diversas ideias, então, que constituem o ser mulher, mas que muitas vezes ela não vai se identificar com todas aquelas coisas. O problema é que normalmente é associado como algo que é natural, sendo que pode acontecer uma não identificação de algum desses pontos, afinal de contas eu posso fazer a minha forma de ser mulher. Existem, então, várias formas de ser mulher, segundo a Simone de Beauvoir. E a segunda onda, ela vem tratar desses questionamentos. E a terceira onda seria o feminismo interseccional, né? Que, como o feminismo ele abarca, né, mulheres de diversas realidades, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres héteros, mulheres lésbicas, mulheres bi, mulheres trans, mulheres cis, mulheres pobres, mulheres ricas, enfim, uma gama, né, muito ampla, então, aí de mulheres, eu preciso entender que eu tenho demandas diferentes. De que modo, né? Eu tenho, então, uma situação onde as demandas das mulheres brancas são diferentes das demandas das mulheres negras. Enquanto as mulheres brancas, elas lutam para ter direito a exibir os seus corpos, as mulheres negras lutam para que não tenham seus corpos hipersexualizados, certo? Então, as demandas são diferentes e o feminismo precisa ser interseccional para ele conseguir ouvir essas diferentes demandas, essas diferentes realidades, beleza?
Bom, qual que é a ponta do iceberg, né? O estopim de toda essa prática patriarcal, de toda essa cultura, então, machista que o movimento social do feminismo vem lutar em oposição, então. A ponta do iceberg é o feminicídio. A gente ouve, então, notícias constantes, né, nos telejornais sobre, então, o feminicídio, sobre, né, a morte de mulheres pela sua condição única também de serem mulheres, mortas muitas vezes por companheiros, por ex-companheiros. Né, a gente tem uma característica específica do feminicídio. Eu não posso dizer que feminicídio é qualquer homicídio de mulheres, porque a causa do feminicídio são essas causas realmente da sua condição, então, de mulher. Dessa relação que se institui de haver uma posse, então, né, referente aí, né, dos homens sobre as mulheres. Então, uma das características que a gente tem é que o homem morre na rua, a mulher morre em casa. E a lei do feminicídio, 13.104, ela entrou em vigor em 2015, então é algo muito recente. Até então a gente fala de crimes passionais, né, crimes cometidos por motivos que vão ser referidos à emoção, como por exemplo os ciúmes. Porém, numericamente falando, estatisticamente falando, a gente vai ter uma situação aonde é uma quantidade muito maior, né, de crimes nesse sentido cometidos então por maridos, ex-maridos, namorados contra namoradas, ex-namoradas, esposas, ex-esposas, certo? Então, iria nesse sentido. A gente precisa observar essa questão, que é uma questão estatística realmente, né? Fruto de todo esse arcabouço cultural em que estamos imersos. Então, o feminicídio é uma palavra que define o homicídio de mulheres como um crime hediondo, quando envolve o menosprezo ou discriminação à condição de mulher e violência doméstica e familiar. A lei define, então, o feminicídio como o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição do sexo feminino, certo? Bom, a gente tem, então, aqui, né, o iceberg da violência de gênero, onde a ponta do iceberg é o feminicídio, né, esse assassinato das mulheres. Mas a gente tem outras questões que o feminicídio não se dá sozinho, né? Então, a agressão física, o estupro, a ameaça, que são partes visíveis, o abuso psicológico que está ali, né, entre uma forma visível e invisível de violência, a humilhação, a culpabilização, a chantagem emocional, o controle, a publicidade machista, o humor machista, o machismo na mídia, a invisibilização, enfim, diversas outras situações, certo? Que entram, então, em voga, que estão aí presentes, que, no fim das contas, o feminicídio ele não se dá sozinho, temos que considerar todos esses aspectos. O feminicídio, inclusive, já foi tema de redação do Enem, então é interessante que a gente sempre saiba, né, sobre esses temas, principalmente que são frequentes. Na TV a gente sempre vai almoçar, tá passando alguma coisa, mais uma notícia de um assassinato de uma mulher, e a gente não pode simplesmente observar isso e não compreender, certo? E não entender por que se dá e lutar contra isso, obviamente. Então não é só uma questão de eu acertar a questão do Enem e eu ir bem na redação, é inclusive de vida, viu, pessoal? Bom, mudando de saco para mala, agora a gente fala um pouquinho de filosofia, e dentro da filosofia a gente começa falando de um clássico. A tendência esse ano é serem cobrados clássicos, certo? Dentro do Enem. E a gente começa falando de Platão e da sua teoria das ideias. O Platão vai considerar, então, que a realidade ela é dividida em dois mundos. O mundo inteligível, o mundo das ideias, e o mundo sensível, que é o mundo das formas imperfeitas. Então, aqui no mundo sensível, eu não consigo conhecer a verdade, eu só consigo conhecer no mundo inteligível. Eu preciso fazer um esforço, certo, racional, para atingir, então, o mundo inteligível, certo? Então, é através do mundo inteligível que eu chego às verdades mesmas, às ideias que são eternas, às ideias que são unas. Essa concepção mundo inteligível e mundo sensível, ela é associada às teorias dos pré-socráticos Parmênides e Heráclito. O Parmênides que diz que o ser, que a essência, ela é una, eterna e imutável, e o Heráclito que diz que está tudo em constante mudança. Por quê? Porque no sensível as coisas realmente estão sempre mudando. Agora, no inteligível, as coisas elas permanecem unas, certo? Nós temos também, dentro do Platão, um exemplo da alegoria da caverna que vem para ilustrar essa relação mundo inteligível e mundo sensível, aonde o interior da caverna representa o mundo inteligível e a parte exterior da caverna representa, então, o mundo, ou melhor, eu falei errado, o mundo sensível, e a parte exterior da caverna, o mundo inteligível. Então, assim,
O interior da caverna é um mundo sensível, o mundo das sombras, as formas imperfeitas, não são as realidades mesmas. Agora, quando um dos prisioneiros sai, ele conhece a verdade, ele conhece as coisas como elas realmente são, nesse esforço racional. E aí ele volta para contar para os seus companheiros que não conseguem compreender, acreditam que ele ficou louco, afinal de contas, para eles a realidade é apenas a sombra. Esse cidadão, né, esse prisioneiro que sai então da caverna, ele vai ser então considerado filósofo, que inclusive numa concepção política platônica, o filósofo é o governante ideal, porque é aquele que sai da caverna, é aquele que conhece ideias que só existem no mundo das ideias, como a ideia de bem, como a ideia de belo, como a ideia de justiça. O que acontece? A gente tem, né, no mundo sensível, coisas que são belas, coisas que são boas, mas o bem mesmo, só se conhece no mundo inteligível, com esse esforço racional, se desapegar dos sentidos. Por isso, Platão é um filósofo racionalista. O contrário de Platão é o seu aluno Aristóteles. Aristóteles vai acreditar que a gente vai chegar à concepção das coisas através da abstração. Então, eu vou observar mesmos exemplares, né, vários exemplares de uma mesma coisa, e através, né, daquelas coisas que as coisas têm em comum, eu vou chegar à conclusão daquilo que elas são. Então, as coisas são as características que elas compartilham. Por mais que eu veja uma infinidade de cachorros diferentes, eu vou extrair dos cachorros a sua cachorridade, ou seja, o seu conceito de ser cachorro, que está contido no próprio cachorro. Então, as características compartilhadas que tornam as coisas aquilo que elas são. Como é que a gente caracteriza Aristóteles? Como um empirista, porque para ele não tem mundo inteligível, para ele eu conheço tudo através realmente dos sentidos, né? Então não tem esse sentido também, pessoal, é só através dos 5 sentidos que a gente conhece todas as coisas. O conhecimento da verdade, ele se dá assim. Eu acesso a essências por meio dos sentidos também, por meio dessa abstração dos objetos sensíveis, chego então aos conceitos das coisas, chego então às formas inteligíveis. Passando para a modernidade também, essa relação, né, de racionalismo, né, racionalismo moderno, teoria do conhecimento, eu vou ter um outro filósofo que vai desconfiar dos sentidos, vai se apoiar apenas na razão, que é o René Descartes. O René Descartes, inclusive, ele instaura a dúvida, né, a dúvida hiperbólica, a dúvida metódica, que vai desconfiar aí, então, dos sentidos como uma fonte segura de conhecimento, porque outra vez eles já nos enganaram, e vai chegar então à resposta de que ele existe, porque ele vai duvidar de tudo, vai duvidar de que isso aqui seja talvez um sonho, vai chegar a duvidar até da própria existência. Mas quando ele duvida da própria existência, ele percebe que é impossível duvidar da própria existência. Porque no momento que eu duvido da existência, eu sou algo que duvida. Duvidar é a forma de pensar e por isso penso, logo existo. A gente tem também uma outra argumentação, que é a hipótese do Deus enganador e do gênio maligno. Descartes vai apontar que talvez exista um Deus enganador que nos engane com relação à nossa existência. A gente acha que existe, mas na verdade não existe. Ele fala assim, não posso falar Deus enganador, porque ser enganador é um defeito e Deus é perfeito, então eu não vou falar isso. Até porque, gente, Descartes morre ali em 1650, então não tá tranquilo falar Deus enganador ainda. Então ele troca o nome para gênio maligno. Talvez seja um gênio maligno que me engane com relação à minha existência, faça com que eu ache que eu exista, mas eu não existo. E esse tipo de pensamento, então, né, se eu me engano, eu sou algo que se engana, se enganar também é uma forma de pensar e por isso eu penso, logo existo. Mas, pessoal, não se enganem, talvez vocês vão ver o penso, logo existo escrito como eu sou, eu existo. Varia, né, de acordo com a obra em questão. Se o texto que aparece, então, ali antes do enunciado, ele é da obra Discurso do Método, vai aparecer penso, logo existo, que é um texto anterior, então, ali, das Meditações Metafísicas. Se for Meditações Metafísicas, vai aparecer eu sou, eu existo. É a mesma coisa, só é dito de forma diferente, porque Descartes queria cumprir regras da lógica, porque, afinal de contas, o penso, logo existo parece uma inferência lógica, mas não é, porque tem uma premissa e o logo ali, a conclusão. Mas o Descartes quis mostrar que existir não é uma conclusão do pensar, e sim um esclarecimento. Toda vez que eu penso, eu existo necessariamente. E por isso ele coloca, então, o eu sou, eu existo. O David Hume, um empirista radical da modernidade, vai no caminho contrário a Descartes, vai dizer que todo conhecimento humano ele tem como origem os sentidos. Não existe nada na minha mente sem antes ter passado pelos sentidos. Inclusive, aquelas ideias, né, de sereia, unicórnio, nada mais são do que misturas de coisas que a gente já viu
nos sentidos, né? Com sentidos. Então, eu já vi um peixe, eu já vi uma mulher, eu misturo as duas ideias, sou uma ideia de sereia. Já vi um cavalo e eu já vi um chifre, e eu reúno as duas ideias, fosse ideia de unicórnio, por exemplo, certo? O ponto é que o David Hume, ele faz uma crítica à indução. Para ele, a gente não vai ter argumentos racionais para defender que o sol vai nascer amanhã, por exemplo. A gente se apoia apenas no hábito, né, através daquilo que a experiência nos mostra, sempre que cotidianamente o sol nasce, né? Então eu não tenho argumentos racionais para afirmar que o sol vai nascer amanhã, segundo o David Hume. O Immanuel Kant também aí na modernidade vem trazer para a gente uma noção que é o criticismo, ou seja, ele critica o racionalismo do Descartes, ele critica o empirismo do Hume, estabelece essas formas, né, de conhecer através dos juízos. O juízo analítico, que se refere então ao racionalismo do Descartes, o juízo sintético ao empirismo do Hume, né? Então, formas com que eu enuncio os meus conhecimentos que se dá por meio da razão ou que se dá por meio da empiria, e ele cria os juízos sintéticos a priori, que reúne as ideias de um conhecimento sensorial, ou seja, um juízo sintético, e reúne também o entendimento, a razão de um juízo analítico. Ou seja, segundo Kant, para eu conhecer, eu preciso ter uma capacidade de conhecer. Então, tem a capacidade de conhecimento que faz, então, com que eu venha conhecer sensorialmente. Eu só consigo conhecer porque eu possuo uma capacidade de conhecimento. Então, o conhecimento não procede integralmente da experiência, tampouco encontra-se pronto na mente humana. Os objetos do modo como os conhecemos são produzidos na conjunção da experiência com as leis da razão. Então, o conhecimento, ele parte do sujeito para o objeto e do objeto para o sujeito, né? Nesse caminho, certo? Bom, o Kant também, ele é muito importante pra gente numa questão ética. E aí, na ética, ele vai buscar se ancorar numa concepção de que a noção de certo e errado, ela deve ser igual para todos. Porque o único pressuposto para a noção de certo e errado ser igual é o fato de que somos seres racionais. Então, para ele, o que deve nortear a nossa ação? O imperativo categórico. A máxima do imperativo categórico é: age de modo que a tua ação possa se tornar uma lei universal. Eu sempre tenho que pensar que determinada coisa que eu quiser fazer, por mais pequenina que ela seja, eu boto aqui então no imperativo categórico e vejo, vai dar certo ou não vai? E aí, estabeleço a partir daí se eu farei ou não. Por exemplo, né? Mentir. É uma mentirinha boba, tal, né? Boto aqui. Se não é uma lei universal, vai dar certo? A verdade vai deixar de ser verdade, certo? E aí, eu não vou mais, enfim, confiar em ninguém. Então, por isso que eu não poderia, então, mentir, não poderia roubar, não poderia matar, certo? Bom, e a gente tem também os contratualistas, não podemos deixar de falar deles, né? O Hobbes, o Locke e o Rousseau, todos os três com suas ideias de estado de natureza, de contrato social, vendo o estado de natureza como um estado, então, de medo, certo? Então, aquela noção, né, que a gente reduz a ideia de um homem mau por natureza, que vive em estado de guerra, o homem sendo o lobo do homem, e que um contrato social é o que garante o direito à vida. Por exemplo, no Locke, o ser humano no estado de natureza já possui direitos naturais e o Estado, o contrato social, ele apenas assegura esses direitos naturais, ele não tem mais nenhum papel além desse. E para Rousseau, o homem é bom, a sociedade corrompe, porque o homem no seu estado de natureza, ele é pacífico, ele tem sentimentos naturais e é a propriedade privada que começa a gerar alguns conflitos, então, para então a comunidade de modo geral. E o contrato social deve obedecer à vontade geral, que deve estar acima das vontades particulares. E pra gente, né, ir finalizando aqui já essa revisão, o Nietzsche, que vai ser um grande questionador de toda a filosofia, questionar todas aquelas questões, né, que são muito calcados na filosofia, muito postos na filosofia, e vai colocar que são, na verdade, forjados ao longo do tempo. Então, noção de bem, noção de mal, noção de razão, de verdade, nada mais, nada menos que são criações da humanidade. E os valores cristãos, para eles, estão em decadência, certo? A gente tem uma promessa de um pós-vida, faz a gente negar a vida que a gente tem presentemente, mas assim já nem faz tanto significado, não faz nem tanta coceirinha assim pra gente. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da revisão, que vocês tenham aproveitado, confiem em todo o estudo de vocês ao longo desse tempo e boa prova, arrasem! Até mais!